Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de código funcional versus código bonito, entre aspas. Vamos lá? Por que eu tô falando isso aqui? Porque tô continuando uma série de cafezinhos que eu tava fazendo na semana passada, né? E aí, na semana passada, eu fiz um cafezinho chamado 7 sintomas para se identificar código complexo. Eu pensei assim, falar, né? Responder uma pergunta hipotética que a gente sempre ouve, principalmente quando as pessoas são muito preocupadas com o projeto, né? Que é assim, ó, não importa um código que seja bonito ou... Assim, é que você bota essa palavra bonito, né? O que importa é código funcional. Eu acho que isso aqui é um falso dilema e é disso que eu vou falar hoje, né? Primeiro assim, cria-se um dilema, né? Tipo, olha, o código ele tem que ser funcional, não importa se ele é bonito, né? Primeiro assim, já falei, não acredito que exista código bonito, existe código compreensível, que você lê ele e você compreende o que ele fala, né? E aí você pode criar um conjunto de regras, mas assim, um código, para você escrever um código compreensível, não é uma regra que vai te dizer aquilo dali. É totalmente subjetivo. Você vai olhar para o código e você vai conseguir entender ou não vai conseguir entender, né? E a gente consegue código compreensível refatorando, criando abstrações para esconder complexidade. Abstrações escondem complexidade, né? Essa galera sempre fala assim, mas a abstração é ruim, porque a abstração traz bug, não sei o que, isso aqui. Bicho, é assim aquela hora que você tem que respirar, acalmar, não jogar a cadeira no coleguinha, porque isso pode dar cadeia, né? Porque, cara, isso é muito complicado a galera que pensa assim, né? Mas assim, não existe esse dilema, muito pelo contrário, né? Eu acho que um código não complexo, vou dizer assim, né? Porque eu falei ali os sintomas do código complexo, né? Tipo, que você olha para ele e você não entende. E qual que é o problema? Por que não existe um dilema? Porque código complexo, código que você não entende, é um código que ele funciona mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque, cara, se você não entende um código, se você olha para ele e fala assim, eu não entendo isso, a chance dele ter errado é alta. A chance de você, ao mexer nele, é altíssima. Então, quanto mais um código é compreensível, menor a chance de você adicionar bugs nele. Porque você vai olhar para ele e falar assim, opa, tô compreendendo aqui o que está acontecendo. Outra coisa, né? A gente tem que também entender componentizar um código. O que é componentizar? É pegar, identificar com pequenos componentes ali, extrair ele e criar interfaces. E aí você comunica pela interface, não porque ele tem dentro, né? Eu gosto muito de lembrar de uma vez que eu peguei um código muito complexo. Aliás, meu chefe que tinha feito ele, né? Que tava toda essa funcionalidade estava ali escrito numa classe só. E aí, assim, ele tinha lá, data do último registro recebido, né? Tipo, timestamp do último registro recebido. Tinha lá, tinha timestamp, tamanho da fila, e tamanho máximo da fila. E eu ficava olhando assim, cara, tem muito parâmetro aqui, esse cara, e eu não consigo entender, tem muita conta. Aí eu pensei assim, cara, eu preciso extrair as funcionalidades dele. Aí o que eu fiz, né? Como é que foi essa minha experiência? Eu peguei assim, eu não conseguia alterar aquele código. Era uma coisa assim, eu cheguei num ponto que, tipo, cara, eu não entendo isso aqui, eu herdei esse negócio aqui, eu não consigo alterar. O que eu fiz? Eu listei as funcionalidades, né? Aí tinha, ele pega, faz um buffering de mensagens e processa. Opa, buffering, né? Vamos ver se tem um buffer aqui? Vamos ver, ele recebe a mensagem, ele verifica se a última mensagem foi a tantos segundos. Opa, peraí. Eu tenho aqui um buffer por tempo, beleza. Então, o buffer é por tempo. Aí eu vi assim, ele também verifica se o tamanho máximo da fila é compatível com tal parâmetro lá, blá. Opa, ele também faz um buffer por tamanho, né? Tipo, eu recebi 10 mensagens, vou fazer o flush. A última mensagem recebida foi a mais de 10 milissegundos, vou fazer um flush. 10 segundos, vou fazer um flush. Então ele tinha essa lógica. E aí eu pensei assim, poxa, ele tem essa lógica, né? Então vou extrair essa lógica para uma classe separada, vou validar que aquela lógica está completamente correta, vou criar uma interface de comunicação, né? E aí eu lembro que a interface de comunicação era basicamente composta por três métodos, basicamente. Um que era o feed, que eu injetava, eu alimentava o buffer com mensagens, né?
A segunda era, perguntava, is ready? Ou seja, está pronto. Eu perguntava assim, ó, o buffer tá pronto aí? Eu posso dar o flush? E aí, se ele dissesse sim, o que eu fazia? Eu pegava o get. O get, ele ia me retornar todas as mensagens disponíveis, né? O get de pegar, né? Pegar todas as mensagens disponíveis. Então, com essas três interfaces, o que eu fiz? Agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar, extrair aquele código, né? Criei uma interface de criação ali, que eu basicamente recebia dois parâmetros. Um parâmetro era o tempo de flush, e o segundo parâmetro era o tamanho máximo da fila, tamanho mínimo da fila, né, para fazer o flush, não o máximo da fila. Acho que também tinha um tamanho máximo, não me engano, sei lá, né, não lembro, faz mais de 2 anos, né. E aí, o que eu fiz, né? Quando eu extraí isso que eu fiz, agora beleza, agora eu vou voltar para a classe anterior. Observa que a classe anterior, ela tava do jeito que ela tava, não tinha mudado nela. Eu só tava extraindo o código para uma classe diferente, né? Voltei para a classe anterior e falei assim, olha, toda vez que eu vou identificar o ponto que esse código era chamado, eu vou passar para ele, né? Eu vou passar para ele. Aí eu comecei a pegar assim, você pega aqueles if else complicadíssimos, né? E pensa assim, olha, beleza, aqui ele tá olhando o buffer. Então, aqui eu vou, ó, buff is ready, buffer feed. E cara, com isso, eu acho incrível que eu removi um monte de linha. Aí eu vi assim, agora eu tô mais ou menos entendendo. Mas peraí, tem mais funcionalidades, né? Tinham mais funcionalidades. Depois eu vi que ele tinha lá, ele fazia umas verificações, as mensagens recebidas, né? Eu falei assim, peraí, tem mais funcionalidades aqui, deixa eu verificar. Aí eu comecei a fazer isso, delegar para outras classes, eu criar uma abstração. E era uma abstração básica, tipo buffer, né? Que eu, assim, obviamente eu não chamei de buffer, porque buffer, isso é uma coisa que a galera gosta, dar nomes muito simples. Cara, eu dou nome simples, mas eu dou um nome que é exatamente o que ele faz, né? Aquela coisa, né? Dar o nome exatamente que ele faz não é dizer assim, timestamp da última mensagem recebida, não é. O nome da classe o nome da variável do campo lá ficou buffer, né? Mas o nome da classe ficou assim, timed and ficou assim, buffer baseado no tempo e no tamanho, né? Tipo, e aí você dizia assim, ó, quero esse buffer aqui, eu vou ter o quê? Ou vou ter um tempo, né? Um tempo máximo, né? Ou um tamanho quer dizer, um tempo máximo, né? Ou o tamanho mínimo, né? Ou ele tá com 10 records lá, ou demorou 10 segundos desde a última mensagem recebida, faz o flush, né? E eu dei aquele nome ali que ficou bonitinho assim. A pessoa que leva vai saber, putz, isso aqui ele tá fazendo um buffer, e botei uma documentaçãozinha ali. Ele tá fazendo um buffer por isso. E aí o que acontece? Essa classe ficou mais simples. Quando ela ficou mais simples, o que aconteceu com o meu sentimento em relação a ela? O meu sentimento em relação a ela. E aí, nossa, sentimento coisa babaca, né? Sim, talvez, né? Mas o que aconteceu? Eu consegui compreender melhor ela. Conseguindo compreender melhor ela, eu consegui o quê? Entender o que estava acontecendo, entender como testar aquela classe, entender aonde alterar, porque assim, quando você remove a complexidade para uma outra classe, né? Você faz o quê? Você entende melhor e você passa essa responsabilidade para outro lugar. E aí fica menos responsabilidade naquela classe. E quanto menos responsabilidade, mais fácil de compreender, mais fácil de validar. E a outra coisa, peguei aquela outra classe, criei um monte de teste unitário para validar todos os casos de teste ali e deixei ela funcionando. Então assim, se o valor da parâmetro for tal, eu tenho que desabilitar o buffer por tempo, se for tal, eu tenho que fazer todos esses testes aí, né? E aí, qual que é um outro problema que a gente cai, né? Quando a gente começa a fazer isso, né? Tem uma regrinha que eu adoro chamada o Tell, Don't Ask, né? Como é que funciona esse Tell, Don't Ask? E aí a gente, assim, principalmente quem usa o lombok, né? Quem usa o lombok, ele não quer dizer, ele quer pedir dados, né? Ele cria ali um pojo e ele fica assim, qual que é o valor? Aí assim, qual que é o valor do timestamp não sei o quê? Qual que é o valor? Bicho, eu não quero saber o valor do timestamp. Não quero. Aquele timestamp de outra mensagem vai ficar dentro do buffer. O buffer só tem que perguntar is ready ou feed. Eu tenho que dizer pro buffer o que eu quero. Eu quero saber se ele está pronto. Eu não quero saber o tamanho da fila dele. Não quero. Isso não importa. Isso não tem que estar nessa primeira classe. Mas você não precisa, bicho.
Você precisa do quê? Ah, eu pego as mensagens. Aí eu tenho o tamanho das mensagens. Aí, se eu precisar dela, que na verdade você nem precisa muitas vezes, né? E o que é o tell don't ask? Você não vai pedir os valores internos daquela classe. Você vai passar uma operação para ela com os parâmetros necessários. Aí o que é parâmetro? Né? Parâmetro é aquilo que é preciso, aquilo externo que é preciso para realizar aquela operação. Então, se o seu método lá precisa acessar campos internos de outra classe, opa, acende o alerta aí, sim, existe alguma coisa errada no meu design. Pode ser que eu esteja mais complexo. E por que o Lombok eu falei, né? Porque o Lombok é uma classe que ela é feita exatamente para expor todos os parâmetros, né? Que ela é feita para criar apoio, né? E é uma coisa que eu acho muito preguiçosa, sendo bem sincero, eu acho... assim, red flag para mim se o código tem Lombok e o pessoal da minha empresa gosta. Né? Por quê? Porque, assim, é uma coisa meio preguiçosa, assim, tipo, eu adiciono uma anotação aqui, eu tô nos get and set. Bicho, tem um... Se dá no VS Code é contra o ponto. Generate getters and setters. Acabou. Tipo, eu acho que é mais fácil gerar os getters e setters do que implementar o Lombok. Mas beleza, né? Tem gente que gosta, né? Porque tem menos código, né? Mas eu acho o código ruim, o Lombok. Toda vez que eu vejo uma classe ali que eu posso remover, eu removo, principalmente pelos os efeitos colaterais dele, que eu já falei em alguns projetos, alguns cafezinhos aqui, procura aí, ou não, né? Devo ter falado. Mas voltando aqui. Quando você usa o tell don't ask, né, você consegue reduzir complexidade, porque você está sempre passando responsabilidade para outros. Então você aí tem uma engenheira de computação, né, chamada Rebecca, uma pesquisadora chamada Rebecca Witherspoon, que ela fala, né, ela tem um texto chamado Design por Responsabilidade. Você identifica a responsabilidade das classes e você faz uma conversa, ela chama de dança até, né? Dança de classes, onde uma classe passa responsabilidades para outra. Então, assim, eu preciso ler tal coisa. Então, eu pego o parser daquilo ali, passo o dado, retorno a coisa, e você vai passando responsabilidades um para o outro, né? Então, a gente estava nesse cafezinho aqui falando de por que um código complexo ele pode ser não funcional, mesmo que ele funcione, né? Porque se você for alterar ele, você não compreender, e aí tem aquela coisa, né? A pessoa vai, encontra o ponto da alteração e faz uma alteração pontual, né? Isso é uma coisa que eu acho muito complicado, porque assim, beleza, a pessoa fez uma alteração pontual, mas muitas vezes ela não consegue ver a totalidade do projeto, né? Por quê? Porque ela só entendeu aquele ponto. E aí vê assim, não, o erro tá aqui, a exception tá aqui, então eu vou consertar essa. Cara, o tanto de vezes que eu já consertei bug de produção, porque uma pessoa identificou um probleminha ali, corrigiu, e ela não se atentou para. E eu não tô e era código até simples, né? Depois eu melhorei ali para dar a intencionalidade de que, olha, se der esse problema aqui, você não vai se preocupar, você vai ignorar, tá? Tinha um até que era bem interessante, que eu tinha um algoritmo lá de consenso, né? E esse algoritmo de consenso ele tinha um leader election usando Kafka, né? Tinha um consumer que ele estava sempre avançando, né? E aí, por algum motivo, deu um rebalance lá e a pessoa implementou um rebalance listener que fazia o rollback pro começo, né? E aí eu olhei assim, puta, cara, tipo, o erro não estava no meu código, né? Mas eu percebi uma coisa, né? Primeiro que não é a documentação da classe, né? Na classe eu falava, ó, tipo, esse aqui, blá, blá, blá. Ele só implementou um rebalance listener e ligou o foda-se, né? Aí, tipo, isso cagou tudo, assim. Cara, tinha um bug estourou, né? E aí teve que resolver. Eu tive que ir lá resolver, né? Mas voltando aqui, né? Se você entende só um pouquinho, você pode inserir bugs. Você tem que pegar e tentar entender a complexidade. Óbvio, assim, tem projetos que não dá para entender a complexidade. Eu mesmo, quando eu chego num projeto muito complexo, eu vou entendendo aos pouquinhos. Mas quando eu chego nessas classes que eu não consigo identificar essa habilidade dela, eu não consigo entender o que ela tá fazendo, aí eu começo a, opa, peraí. Aí que eu faço? Eu tomo a postura de, tipo, eu pergunto assim, tem testes unitários? Tem, beleza, eu tô seguro, né? Não tem, opa, peraí, vou construir os testes unitários dessa classe. Porque aí eu considero, aí o que eu faço? Eu considero que aquela classe, ela tá a verdade.
ela funciona. Então pensa assim, quais são as interfaces dessa classe? Ah, opa, peraí, essa classe não tem interface bem definida. Então vamos criar um teste aqui que eu uso as interfaces que ela tem, né? Para o quê? Para eu validar a funcionalidade dela. Quando eu coloco isso, que acontece isso, eu vou criando um teste ali que vai me dizer o comportamento daquela classe. Quando eu tenho aquela classe coberta por teste, o que eu faço? É o segundo passo. Agora eu posso mexer nela. Podendo mexer nela, eu vou fazer o quê? Ó, tentar quebrar. Identifiquei as responsabilidades, agora é quebrar responsabilidades. Tem alguma responsabilidade que eu posso encapsular em componente, validar aquele componente, testar? Muitas vezes, só com esse processo, eu resolvo o problema. Eu falo assim, opa, peraí, encontrei isso aqui, se é um bug, né? Se encontrei isso aqui, opa, peraí, agora eu posso validar. E aí, só nesse processo de compreender o que está acontecendo, muitas vezes eu encontro a solução. Se eu não conseguir, quer dizer, se não eu vou chamar uma hora encontrar ali o que é a solução, né? Se eu precisar adicionar funcionalidades, né, eu faço isso até eu ter uma compreensão boa. Tendo essa compreensão boa, eu reduzi a complexidade daquela classe e deixei ela preparada para possíveis evoluções. Ah, mas isso é um processo muito lento, eu preciso entregar rápido. Beleza, bicho, mas o que acontece é que muitas vezes você tendo com essa mentalidade, eu preciso entregar rápido, o que acontece? Você entrega rápido, mas você cria problema no futuro. Então, assim, esse entrega rápido. Eu citei um caso aqui, né? O caso do cara que criou o Rebalance Listener lá, que cagava tudo, né? Ele entregou rápido. Beleza, ele conseguiu ali entregar rápido, mas ele entregou errado, né? E entregar errado, ele passou em todos os testes? Passou em todos os testes, né? Isso dizia o quê? Faltava um teste ali, que não era um teste unitário, porque era um teste de integração. Ele só funcionaria como teste de integração, né? Que no final eu acabei criando uma classe específica. Eu lembro que eu criei assim, né? Você tem o Kafka o Consumer, né? Eu criei um outro Consumer que eu chamei, eu não lembro, Stateless Consumer, né? Que ele não tinha estado interno, eu não faço commit, não faço nada. Eu meio que criei isso para ele. É como se assim, pode dizer assim, olha, cara, e eu deixo assim, esse consumer, não importa se dá rebalance, não importa nada. Ele tem que seguir consumindo, né? Até porque ele não se importava com isso, né? E aí, eu segui à frente com esse consumer, né? Então, assim, com esse cafezinho, o que a gente chegou aqui a um ponto? A dizer que, ó, não existe esse dilema entre código complexo, código simples ou código bonito, não sei como... Só não vou usar limpo, né? Porque limpo, assim, não tem cocô no código. Tiver cocô no código, a gente fala que ele tá sujo, né? Mas enquanto não tiver cocô, não tiver poeira, né? Aí a gente não tem como... limpo é uma coisa muito física, né? Então, assim, né? Não existe esse dilema entre código não complexo e código funcional. Código funcional, beleza, ele existe. Mas um código complexo, ele é potencialmente não funcional. Ele é potencialmente não funcional. Por quê? No momento que você for alterar ele, vai dar pau. Vai dar pau, e aí a culpa vai ser de quem? Porque gestão sempre gosta de lidar com culpa, né? Nunca é assim, poxa, temos esse contexto demanda tal coisa, a gente tá... Não, eles gostam de colocar... de quem é a culpa? Né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter te dado alguma coisa, né? Se alguém te falar que existe esse dilema, você vai pô, por que assim? Mas você nunca pensou que um código complexo ele é potencialmente não funcional a partir do momento de que ele é difícil de compreender e se eu alterar ele sem eu compreender, eu posso inserir bugs? Então, fala isso pra pessoa. Ele fala, não, mas você precisa compreender o código. Eu falei, tudo bem, então posso refatorar ele antes pra eu ter um pouco de compreensão, né? E aí sempre dá uma olhada na minha playlist de Domain Driven Design, nos últimos vídeos ali, que eu fiz até metade do livro, eu falo sobre refatoração e eu falo que refatoração é um exercício de compreensão, né? Onde você vai tentar... é um exercício. Às vezes ela funciona, às vezes ela não funciona. Aí se ela não funcionou, você volta atrás. Se ela funcionou, você o quê? Adicionou... diminuiu a complexidade do código, diminuiu a entropia do código e tornou ele mais compreensível, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Dá o like, compartilha e... Valeu! Opa! Ih, não parou de gravar?